Eu quero convidar ao palco, veio de São Paulo, a Mariana. Palmas para ela, por favor, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vivi, pela oportunidade. Eu estou aqui para contar um pouquinho da história da Staples no Brasil e dos nossos aprendizados ao longo aí desde 2010 que a gente está no mercado. Então, o título é E-commerce B2B, as verdades que você deverá enfrentar para ter sucesso. Falar um pouquinho de mim primeiro. Sou Mariana Dantas, sou psicóloga, pós-graduada em gestão de negócios e marketing, e eu sou apaixonada pela área comercial. Desde a época da faculdade de psicologia, eu sabia que eu queria trabalhar com psicologia do consumidor e fui trilhando minha trajetória. Passei por RH, passei na área comercial da Ambev, em vendas, e caí na Staples de paraquedas para vender papel sulfite. Eu brinco que eu fui da cerveja ao papel sulfite. Vender papel, vender cadeira, toner, como a Vivi falou, é muito menos glamuroso, mas é tão desafiador quanto. E falar um pouquinho da Staples, né? A Vivi já apresentou muito bem a gente. É uma multinacional americana, está desde 86 no mercado, aqui no Brasil desde 2000, e a gente é líder mundial, né? A Staples é muito conhecida nos Estados Unidos e pelo mundo afora por ser um grande marketplace, né? A gente sempre compete aí entre segundo lugar, a gente acaba perdendo sempre para a Amazon, mas a gente sempre está ali nos primeiros lugares. Então, aqui no Brasil, a ideia é vender basicamente tudo que uma empresa precisa para funcionar, desde o cafezinho até o papel, cartucho, toner, até os móveis para esse escritório. E começando a contextualizar para vocês, sempre que a gente vai numa palestra, que a gente está no LinkedIn ou que a gente, enfim, começa a ler algum texto, a gente está sendo sempre impactado por esse assunto. Quarta Revolução Industrial, Indústria 4.0, e o que é isso? Lá, né, desde 1800, a gente vem falando da indústria, que foi revolucionada pelo vapor, depois disso veio o carvão. Depois disso, nos anos 1900, a gente, né, foi impactado aí pela produção em massa, pela máquina, ajudando a automação do processo industrial, do processo produtivo. E aí, finalmente, agora a gente entra no século XXI, com a indústria, com as máquinas revolucionando completamente o processo. Então, não é mais um braço mecânico trabalhando na produção. Agora é todo um contexto de automatização, de fato, na tomada de decisão. Então, é a máquina revolucionando, de fato, a maneira como a gente produz e a maneira como a gente faz negócio. E aí o meu colega falou muito bem já de todos esses aplicativos, ferramentas, plataformas que existem no mercado, né? Ele falou do Netflix, que produz um conteúdo relevante para o nosso dia a dia. Eu coloco aí Facebook, Skype, WhatsApp, que de fato é muito relevante para a gente, porque ele encurtou distâncias. Ele resolveu um problema de comunicação que a gente não conseguia falar com todo mundo, sempre que a gente quisesse. E vocês já pensaram, há 10 anos atrás a gente ficava em fila de banco. Nem tanto tempo, há 5 anos atrás a gente ficava horas numa fila de banco para falar com o nosso gerente. Hoje é impensável essa realidade, porque o aplicativo, a ferramenta de fato veio para revolucionar como a gente trabalha no dia a dia. Tudo isso muito voltado para a pessoa física. A gente tem algum aplicativo, alguma plataforma revolucionária no B2B, que de fato revolucionou o processo como empresas fazem negócio com outras empresas? Alguém sabe? Alguém ousa falar? Eu não conheço. E quando a gente fala de empresas, o que a gente vende? A gente já pensou? Quando a gente está falando de estou vendendo para outra empresa, a gente pode vender um produto, né? Eu posso vender um produto acabado, entregar esse produto no meu cliente, na casa do meu cliente. Eu posso vender um serviço. Eu posso vender commodity, né? Uma matéria-prima. Posso vender café, aço, enfim. Ou eu posso vender gestão. Eu posso vender tempo. Posso vender solução. E como que a gente vende solução, gestão, gerenciamento no B2B? O modelo antigo e o mais antigo que existe é a venda olho no olho, né? A gente vendia e faz negócio com o vendedor visitando esse cliente, apertando a mão dele, olhando, e, né, para passar credibilidade. Ou a gente tinha o ponto de venda, a loja física,
que hoje a gente ainda tem, mas a gente não é 100% dependente dela mais. Ou a gente já passou por um momento que era 100% televendas. A gente vai apostar no boom do call center, todo mundo vai vender através de um vendedor interno. Ou então a gente vai vender pelo e-commerce, que também é uma solução. E aí eu vou começar a contar um pouquinho da história na Staples aqui no Brasil. A gente, no topo da pirâmide comercial, para grandes contas, a gente sempre vendeu com um vendedor externo. Era o gerente de contas que visitava esse cliente, que fechava um negócio, fechava um contrato, um acordo comercial. A gente fez uma tentativa de loja física, que não era o nosso foco, até porque o varejo está encolhendo de fato, né? O varejo físico está encolhendo para dar lugar ao e-commerce. A gente já fez uma tentativa absurda de contratar uma quantidade gigante de vendedor para fazer venda no Brasil inteiro. E a gente já apostou 100% a venda no e-commerce. A gente falou, a gente vai apostar toda a venda no Brasil através do e-commerce. E aí a gente tem uma métrica na Staples, que é a gente mede a quantidade de clientes ativos mês a mês. A gente vinha de um histórico, lá 2013, de 2010 até comecinho de 2014, numa pegada muito linear. A gente tinha desafios gigantes de crescimento, mas a gente não sabia muito bem como que a gente ia conseguir entregar esse aumento de vendas. E aí era o momento de se desafiar. O que a gente faz? Qual que é a nossa aposta? E aí a gente começou a definir uma estratégia de vendas, de novo, que eu tinha falado para vocês, 100% através do digital. A gente falou, o e-commerce é revolucionário, é assim que a gente vai vender aqui no Brasil. E foi isso que aconteceu. A gente demitiu o vendedor, a gente parou de investir em treinamento para essa força de vendas e apostou em tecnologia, em parceiros, em mídia digital, em marketing online, enfim. E esse foi o resultado. Para a maioria das empresas, a gente estaria sendo louco, né? A gente tinha que vender mais e, consequentemente, se eu perco o cliente, o faturamento também diminui. Mas a gente insistiu na estratégia, porque a gente tinha certeza que o e-commerce era o futuro. Mas a gente deu um passo para trás e começou a repensar em como que a gente iria fazer isso aqui no Brasil. E o resultado foi esse. Esse número é de janeiro do mês passado. E é um pouco dessa história que eu vou contar para vocês agora. Então vamos às 10 verdades. Primeira verdade. O primeiro passo é a sua proposta de valor. Parece muito filosófico, né? Qual que é o seu propósito? Está muito na moda a gente discutir, né? A gente como pessoa, qual que é o teu propósito de vida? O que a gente faz? Mas vocês já pararam para pensar qual que é o propósito da empresa de vocês? A gente falou, a gente vende solução, a gente vende gerenciamento, tempo. O que a empresa de vocês entrega para outras empresas ou para o teu cliente final? Qual que é a tua proposta de valor? Qual é o diferencial competitivo que a empresa de você tem? Esse é o primeiro passo para você definir todas as outras estratégias que vêm depois. A gente fez pesquisa de mercado, a gente pegou toda a liderança comercial da Staples e a gente escreveu num papelzinho, cada um, o que a gente pensava que entregava para os nossos clientes de uma forma diferente. Qual era o nosso diferencial? Por que a Staples era o melhor? E aí a gente reuniu pesquisa de mercado com o cliente, o que ele achava da gente, o que ele achava do mercado, e o que a gente lá dentro achava de nós mesmos, e a gente chegou nessa frase, que é: transformamos o seu negócio oferecendo soluções de compra de materiais que otimizam tempo e recurso, construindo uma relação transparente e confiável. A gente entrega otimização de tempo, a gente entrega gerenciamento de uma categoria de material indireto, e mais do que isso, uma relação transparente e confiável, porque senão o cliente não vai querer fechar um negócio com a gente de novo. Precisa ser claro, precisa ser transparente. E a gente chegou numa pirâmide comercial, ou seja, cada cliente, com seu tamanho, com sua necessidade, teria uma solução distinta. Então, cada fase ali da pirâmide, a gente tem um programa de compra, que é a solução que a gente oferece para atender essas empresas. A segunda verdade: a sua política comercial precisa ser clara, que era o que eu estava falando. A gente entendeu qual era a necessidade dos nossos clientes, o que eles valorizavam, qual era a demanda que a gente precisava suprir e desenvolveu uma política comercial para cada tamanho de empresa. Ou seja,
Dependendo da necessidade daquela empresa, dependendo do consumo que ele tinha, que aquele cliente tinha com a Staples, ele tem uma solução pronta para mim. Então, eu ofereço um preço diferente, eu ofereço uma condição de pagamento distinta, eu ofereço uma condição de frete, de entrega diferenciada e um valor de pedido mínimo, porque isso também é customizado dentro do B2B, né? Então, a gente tem benefícios distintos para cada tamanho de empresa. Isso é claro, isso está no nosso site. Antigamente, uma empresa precisava falar comigo, me ligar, a gente precisava visitar alguma empresa para que ele soubesse, tivesse ciência de qual era o benefício que ele poderia ter com a gente. E aí, com muita evolução, a gente conseguiu, de fato, deixar transparente isso para a escolha do cliente. Terceiro passo, assinaturas já são uma realidade. Isso já é uma realidade, tanto no mundo de pessoa física, quanto no mundo de pessoa jurídica. Aqui é um gráfico da Netflix do ano passado, 2017, lá dos Estados Unidos. Olha esse gráfico crescente. É a quantidade de pessoas que são impactadas por um conteúdo que é relevante e eles topam pagar uma assinatura mensal. Hoje a gente paga Netflix, a gente paga Spotify. Hoje a gente acha viável, né, todos os meses desembolsar um valor, porque de fato aquele conteúdo me impacta de uma forma positiva. Ainda no B2B é um pouco mais complicado, porque a gente precisa convencer um comprador, precisa convencer o gerente daquele comprador, um diretor de compras, enfim. Então precisa ser muito mais relevante. Aqui é um exemplo do nosso site que demonstra que a gente, né, lá atrás, por que o gráfico caiu? Porque a gente não tinha uma solução self-service. Não era uma solução, não era uma política clara e transparente e self-service dentro do e-commerce. A gente precisava de alguém ligar na nossa empresa, algum vendedor interno, enfim, explicar toda a política para que, de fato, a gente cadastrasse a empresa naquele programa de compra. Quando o gráfico começou a subir, é porque, de fato, a gente falou, não, alguma coisa está errada, a gente precisa aumentar essa conversão, eu preciso deixar isso transparente no meu site. Então, a gente colocou isso de forma explícita, uma política comercial explícita na plataforma e, de fato, o cliente, olha qual é a política comercial que mais se adequa, que ele entende que faça sentido para o negócio dele, se cadastra e sai comprando com preço diferenciado, um pedido mínimo diferenciado, enfim, uma condição de pagamento distinta. No B2B, a gente, normalmente, 80% das nossas transações são faturadas, né? Então, a Staples dá um crédito para aquela empresa pagar depois. Paga depois de 30 dias, 45 dias. E a gente deixou isso transparente, simples e fácil para que a empresa faça adesão. Quarta verdade. Existe uma plataforma para você. Vocês já entraram, de novo, no LinkedIn, já procuraram plataforma de e-commerce no Google? Existem milhares de plataformas, parceiros, agências, consultorias que estão falando que vão resolver o teu problema. São feitas para você. Ou alguém que vai e te manda lá um inbox no LinkedIn dizendo que a solução da empresa dele vai resolver todos os seus problemas. A gente, né, é super impactado por isso. Chove oferta. Mas se a gente não tiver, de novo, uma proposta de valor clara, uma política comercial bem definida, qualquer plataforma faz sentido. A gente sai pendurando, a gente brinca que é árvore de Natal, a gente sai pendurando um monte de parceiro, um monte de plataforma no nosso e-commerce ou na nossa empresa. Tem que ser o inverso. A gente precisa entender o que a gente precisa para aí sim buscar no mercado o que faz sentido para mim. Quinta verdade, customize ou morra. De todas aquelas plataformas, agências, consultorias, apps, enfim, ferramentas, nenhuma está pronta 100% para o negócio de vocês. Nem se vocês vendem para pessoa física, nem se vocês vendem para pessoa jurídica. A customização é extremamente necessária, principalmente quando a gente fala do B2B. Nenhuma plataforma, por melhor que seja, por mais cara, por mais completa e complexa, ela não está pronta para o negócio de vocês. E esse foi também um aprendizado que a Staples teve. Separei alguns exemplos do que a gente fez no nosso site. Aqui são pedaços de tela, porque eu queria colocar num slide só. Então,
Logo que você entra no site da Staples, já tem um pop-up perguntando se é pessoa física ou pessoa jurídica. Se você é pessoa jurídica, eu tenho uma condição especial para você. Então, loga, ou então se cadastra. Conheça mais um pouco do que eu posso te oferecer de benefício, de diferencial, e se cadastre e loga. Um outro exemplo aqui é na página de produto. Que, de novo, né, falaram, a página de produto é o nosso vendedor, e de fato é. Então, a gente precisa falar, aqui a gente vê qual que é o nosso propósito com a nossa página de produto. Aqui na página de produto, a gente fez várias customizações. Quando a gente vende para empresas, o que importa, né? O que uma empresa compra? A empresa não compra um pacotinho de papel, uma caneta. Compra uma caixa de papel, uma caixa de caneta. Então, a gente entendeu que o volume era importante. Então, a gente desenvolveu ponderadores por quantidade e deixou isso transparente também. Ou seja, o cliente paga mais barato? Com certeza paga. Eu perco dinheiro? Nunca, porque o cliente vê algo relevante e volta muito mais vezes. E aí, em toda a página de produto, a gente também tem um lembretinho aqui para ele. Cara, se é a pessoa jurídica, logo aqui, venha, me conheça que eu tenho uma condição especial para você. A página de cadastro, reafirmando os nossos benefícios e com um chatzinho online se a empresa tiver alguma dificuldade, se ele não entender o que a gente quis dizer com o conteúdo da página. De novo, aqui no checkout também a customização que eu falei. Para a empresa jurídica, o faturamento é importante, né? Então, as condições de pagamento são customizadas. No exemplo da Staples, se uma empresa comprou até R$500, pode pagar em 30 dias. Se a empresa comprou até R$1.000, pode pagar em até 45 dias. Se a empresa comprou acima de R$1.000, pode pagar em 30, 60 dias, 90 dias, enfim. Então, isso também é customizado via front-end, né? A gente customizou no código para habilitar a condição de acordo com o valor do pedido do cliente. A gente trabalha com a VTEX para B2C e B2B. Para clientes de contrato, a gente trabalha com código próprio. Por que a gente ainda trabalha com código próprio? Porque a VTEX não está 100% pronta para entregar o que a gente precisa de customização. Então, a gente ainda trabalha com 2 sites distintos. A customização é importante. A empresa compra por centro de custo. Então, às vezes, um único usuário compra para a contabilidade, para o RH, para o financeiro. Então, é importante ter essa customização. É importante ter a customização de composição de preço. No B2B isso é muito sério, né? Se a empresa vai ter incidência de ST, substituição tributária, se vai ter ICMS, se aquele item tem IPI ou não tem, eu preciso no checkout abrir essa informação para ele. A gente tem códigos de produto explícitos, né? Um deparo, às vezes um cliente, vou dar um exemplo, o cliente HP tem um código no SAP, ele precisa procurar por esse código. Se ele digitar o código interno no meu site, ele acha o item que ele está procurando. Então, esse deparo é super importante. E aí, no final, o gerenciamento. Né? De novo, a Staples vende otimização de tempo, gerenciamento. Então, a customização de relatórios gerenciais de forma online e automática é importante. Então, a gente disponibiliza isso para o cliente na nossa plataforma. Sexta verdade, o cliente é um só. A gente fala muito de omnichannel, que a gente precisa estar disponível em todos os canais. E aí a gente fica se perguntando, né? O e-commerce, qual que é o papel do e-commerce? O e-commerce não é o futuro. O e-commerce, de fato, veio para ficar e é a solução da forma, né, que a gente faz negócio com custo muito mais viável. Só que o cliente é multicanal. O cliente ele pode escolher converter através da tua plataforma de e-commerce, mas ele pode querer falar com alguém na tua empresa, ele pode querer mandar um e-mail para tirar alguma dúvida, ele pode, enfim, querer finalizar numa loja física. Então, é super importante que a tua empresa esteja disponível em qualquer canal que ele queira entrar em contato com você. Não importa se você é puro e-commerce, a parte de atendimento e de suporte é super importante, principalmente quando a gente fala de empresas com outras empresas. Não é uma venda por impulso, né? Ele pesquisa muito, ele de fato entende quais são todos os benefícios, ele tem muito mais dúvidas das vezes do que uma pessoa física para comprar algo para ela. Sétima verdade, a força de vendas precisa estar engajada.
Lembra do gráfico caindo? A gente tinha uma quantidade de vendedores muito grande, a gente apostou 100% da venda, tanto no B2C quanto no B2B, através do e-commerce. A gente demitiu o vendedor e o site virou vilão. Eles odiavam o site. Por que eles odiavam o site? Porque eles acharam que eles iam perder o emprego. E é muito difícil, de novo, para uma venda B2B, a gente não contar com uma figura de um vendedor ou de um atendimento, porque de fato existem dúvidas, existem customizações que a gente precisa entregar para esse cliente. E aí, no aprendizado, a gente investiu em treinamento. O site era o vilão, porque aquele vendedor ele não sabia a menor ideia de como transacionar através da plataforma de e-commerce. Era o vilão, porque aquele cliente não tinha o comportamento de compra online. E aí a gente falou para aquele cliente, a gente falou para o vendedor, fala para o cliente que a gente não vai mais vender por telefone, a gente não vai mais responder e-mail. O cliente precisa entrar no e-commerce e efetuar a compra. E aí as vendas caíram, porque era uma mudança de paradigma, era uma mudança de comportamento e ninguém estava pronto para fazer 100% isso. Então a gente investiu em treinamento de plataforma, em treinamento de consultoria. O papel do vendedor tinha mudado. O processo de transação, o tirador de pedido não tinha mais espaço. O vendedor não era tirador de pedido. O tirador de pedido era o e-commerce. O vendedor tinha o papel de ser consultor de negócio. Ele tinha que chegar no cliente antes do momento da compra. A gente deu dados de realidade para aquele cliente, para aquele vendedor. Então não era o futuro mais que a gente estava falando, não era daqui 50 anos. Aquele cliente que chegava para efetuar uma compra com a gente já tinha sido impactado por mídias online, por Facebook, LinkedIn, ele já conhecia Staples de outros tempos. Então ele já tinha sido impactado pela nossa marca, pelo nosso produto antes do momento de decisão. O vendedor estava ali para garantir a conversão. E a gente falou sobre o futuro. O e-commerce vai dobrar de tamanho em 5 anos por pesquisas do Google. E se o vendedor não quisesse se atualizar, mudar o que ele estava fazendo, ele ia perder o emprego. Não perdeu o emprego na Staples, ele ia perder o lugar dele no mercado. Então, esse tipo de engajamento foi fundamental para ele começar a amar o site. Ele entendeu que o site era um aliado. Que o site era as mãozinhas que ele não tinha para falar com uma quantidade muito maior de cliente. Se a gente tivesse, como contar o tempo, nosso tempo é limitado. Eu consigo falar com 100 clientes, se eu for muito rápida no telefone, eu consigo falar com 100 clientes durante o dia. No dia seguinte, eu falo com mais 100. Se eu quiser dobrar a venda, eu vou ter que dobrar a quantidade de vendedor. A gente tem dinheiro para fazer isso hoje, no Brasil? Não. Então, a gente precisa apostar, de fato, em aumentar a demanda do vendedor por outros canais, com outras ferramentas, e que, de fato, ele seja um consultor de negócio e mostre relevância para aquele cliente. 8ª verdade. O vendedor precisa ser remunerado pela venda online. Isso foi um aprendizado fundamental para a Staples crescer a venda e crescer a quantidade de clientes. Se ele ficasse com aquela ilusão de que o cliente que tivesse a transação fechada na plataforma de e-commerce, que ele não receberia a comissão, vocês acham que ele ia incentivar o cliente a fechar a venda pelo e-commerce ou que ele ia tentar burlar? Ele ia falar, não, fecha aqui no telefone, me manda um e-mail que eu faço para você. Ele ia continuar sendo tirador de pedido. A gente só conseguiu mudar o perfil do vendedor quando a gente falou para ele, não importa de onde vem o pedido, não importa de onde vem o cliente, você vai receber. Se ele está na tua carteira de cliente, você vai receber por ele. E aí sim, a gente conseguiu uma força de vendas 100% engajada, forçando o cliente a efetuar e finalizar o processo de transação online. Só assim ele ganhou tempo para ser um consultor de negócios e não um tirador de pedido. E aí a gente chegou na conclusão de que a área de vendas é super importante, o vendedor é super importante por conta do relacionamento. Ele precisa ser consultivo, ele precisa conhecer aquele cliente. O e-commerce é fundamental e é super parceiro da área comercial, porque ele de fato consegue pulverizar e potencializar a quantidade de clientes que a gente consegue atender, num curto espaço de tempo ou com o mesmo investimento. É de fato a capilaridade. E o marketing veio
com uma importância fundamental, porque ele é a estratégia do negócio. A área de marketing conhece o cliente, conhece o mercado, conhece os pontos fortes da Staples e começou a trabalhar com CRM. CRM no sentido mais amplo da palavra, né? Não é CRM, sistema ou plataforma de gerenciamento de cliente. É, de fato, conhecer aquele cliente, entender quem que ele é como pessoa física por trás daquele CNPJ. A gente sempre brinca que existe sempre um CPF por trás de um CNPJ. Né? Existe sempre uma pessoa por trás de uma compra de empresa. Então, você precisa conhecer o que é relevante também para aquela pessoa, para aquele comprador, para que, de fato, ele escolha você. Ele faz parte importante do processo de decisão. Então, o pedido, a venda, a análise, a estratégia de negócio é uma cabeça do marketing dentro da Staples, e é ele que fala para o vendedor. Vendedor, liga para o cliente X hoje, porque ele está no período de compra. Aquele cliente comprou um cartucho há 20 dias atrás. Então, a gente manda um e-mail marketing para aquele cliente, lembrando que ele precisa efetuar uma compra de novo, porque aquele item está acabando no estoque dele. O vendedor, em seguida, com a segmentação de cliente, a gente consegue ser muito mais efetivo no contato. E aí sim, de novo, o vendedor começou a ver valor nesse processo, na segmentação de cliente, tanto no marketing quanto no e-commerce. Ele não liga para aquele cliente para fechar o pedido. Ele liga para ser um consultor de fato e lembrá-lo. Né? Ele dá valor para aquele cliente. Nona verdade. O marketing não vive só de ROI. Ele acabou de falar do ROI e no caso da Staples foi um aprendizado. Vive também de LTV, que é o valor do ciclo de vida daquele cliente. O que importa no e-commerce B2B ou em qualquer relação B2B, não só no B2B, no B2C também, mas no B2B muito mais, é se aquele cliente volta a comprar com você, se aquele cliente volta a fazer negócio com você. De novo, se você tem uma política comercial clara, se você entrega de fato o que você se propõe a fazer, né, dentro da tua proposta de valor, se você tem uma assinatura que dá um benefício distinto para aquele cara, se você tem uma força de vendas engajada em todo o processo e, de fato, vende consultoria para aquele cliente volta. Só para contextualizar, o ROI é o retorno sobre investimento. Então, é o ganho daquela atividade, então a gente mede pelo CAC, quanto custa para fazer a aquisição daquele cliente e quanto que a gente ganhou naquela ação, que é o ganho da ação menos o investimento dividido pelo investimento. No LTV, é o ticket médio que importa, vezes a frequência, que é a recorrência de compra daquele cliente, quanto aquele cliente volta a comprar com você todos os meses e o período que você quer avaliar. Exemplificando no caso da Staples. A Vivi comentou que a gente veio para o Brasil muito forte com cadeiras. A gente veio investindo muita grana em mídia online em cadeiras. A gente importava as cadeiras e a gente dominou o mercado brasileiro. A página do UOL, do Terra, era só Staples e só cadeira, há 5 anos atrás, mais ou menos. E a gente media pelo ROI. A gente tinha cadeira, que era um item do nosso portfólio. Então, R$500 era um valor médio de uma cadeira. Supondo que a gente gastava R$50 para fazer aquele cliente chegar na gente, dividido por 50, era um ROI 9. A gente tinha o mesmo papel sulfite, que era exatamente dentro do nosso portfólio, e aí eu coloquei lá R$200, que é o valor da caixa de papel sulfite, né, que vem 10 pacotes de papel, pelo mesmo valor de investimento, menos 50 dividido ROI 3. O que vocês acham? A gente continuaria investindo em cadeira ou em papel sulfite? Qual a diferença? Depende. A gente investia em cadeira. No ROI maior, a gente investia em cadeira. E aí, se a gente for medir pelo LTV, a mesma cadeira com o mesmo valor, só que aquele cliente, aquela pessoa jurídica, comprava cadeira uma vez por ano. Ela não vai comprar cadeira todo mês. Ninguém compra cadeira todo mês. Né? Então, ele vinha, a gente tinha um custo de aquisição, a gente tinha um custo da ação, ele vinha, comprava um item que tinha um valor mais alto, ticket médio mais alto, mas ele voltava uma vez, num período de 12 meses, mais ou menos. O mesmo investimento, focado em papel sulfite, lá em Google, AdWords, Shopping, a gente começou a colocar mais foco
em papel, por exemplo, que era um item super importante de recorrência do nosso negócio. O mesmo valor de R$200 vezes 6 vezes, porque de 12 meses, na tendência, ele volta 6 vezes a comprar com a gente, porque o papel sulfite acaba. Cadeira você não compra todo mês, você compra uma vez por ano e olhe lá, mas papel sulfite acaba. Então, esse cliente precisava voltar, num período de 12 meses. LTV de 41 versus 100. Isso foi um aprendizado. Então, onde a gente investe dinheiro em mídia online, onde a gente foca na captação de cliente, qual é o item do meu portfólio que eu vou fazer a captação desse cliente, é super importante, porque eu vou passar minha proposta de valor, eu vou falar para aquele cliente, aqui eu vim, né, e ele vai voltar a comprar com a gente. E a 10ª verdade, existe muita oportunidade. Aqui é um dado do que o e-commerce transaciona no B2B hoje no Brasil. Menos de 95% do valor do que a gente transaciona hoje é feito dentro do e-commerce. 95% é feito de forma offline. É o olho no olho, é o televendas, é o vendedor indo, fechando o negócio e gastando muito mais dinheiro. Só que é um mercado em crescente. Né? Até 2021 também tem pesquisas aí do Ebit, Google, que a gente vai dobrar esse faturamento. Né? O faturamento do varejo no Brasil vai chegar em 85 bilhões de reais. Então, tem muito dinheiro na mesa. Só que a gente precisa entender quem é o nosso cliente e customizar toda a nossa solução, porque o B2B é um pouco mais complexo, né? Fazer negócio com outras empresas é um pouquinho mais complexo do que só vender para uma pessoa física. Então, a gente precisa de muito mais customização. E aí, recapitulando, todas as 10 verdades. E sobre o futuro, eu deixo uma reflexão para vocês. Gente, né, empresas vendendo para clientes finais, para outras empresas, a gente tem muitos desafios. A gente sempre vem falando, o mercado é gigante, o mercado está, né, em expansão. Só que não tem mais espaço para empresas comuns. A gente tem espaço, tem muito dinheiro na mesa para empresas extraordinárias. Empresas que pensam fora da caixa, empresas que, de fato, vão mudar a vida de outras pessoas e de outras empresas. De novo, teu propósito, o que você veio, para que você veio. E é isso, gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mariana.